E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita, ou para aceitar, que aceite. Nos parece que essa tentativa dos fariseus, pode colocar no versículo 1, me parece que essa tentativa dos fariseus de enredar Jesus em mais uma armadilha, para a gente não é muito explícita. De forma introdutória, eu quero dizer aos irmãos que quando o assunto é divórcio e novo casamento, que é o assunto central deste tema, as interpretações não são unânimes, de forma alguma. Nós temos pelo menos 3 vias de interpretação desse texto, principalmente. A primeira delas é de que é proibido a pessoa divorciar-se e é proibido um novo casamento. Essa interpretação majoritariamente é da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela menosprezou alguns textos antes de Mateus 19 e depois de Mateus 19, e ela fechou questão que não é possível que a pessoa consiga se divorciar e continue debaixo da bênção de Deus, e que é impossível que essa pessoa, se conseguir divorciar, adquira um novo casamento. Ela interpreta dessa forma como um conceito que vai transpassar também algum tipo de pensamento protestante, de que, segundo o texto de Mateus 19 que nós lemos, Jesus diz que quando homem e mulher se unem debaixo das bênçãos, a experiência deles é a mesma experiência de Adão e Eva, porque Jesus nesse texto diz que não foi assim desde o princípio, mas quando Deus uniu Adão e Eva, tornaram-se os dois uma só carne, e essa aliança é uma aliança não apenas entre eles dois, mas uma aliança promovida por uma entidade eterna que é o Senhor. Então, essa primeira via de pensamento diz o seguinte: não é possível, uma vez unido um homem e uma mulher pelos laços do sagrado matrimônio, eles se tornam uma só carne, e quem fez isso foi Deus, e, portanto, o que uniu o homem, o que uniu Deus, não pode, sob qualquer hipótese, o homem separar. Por conta disso, até hoje, não sei se todos sabem, a Igreja Católica não permite um divórcio e não permite um novo casamento. A segunda percepção, mais para nós, do que é permitido e do que não é permitido, é de que é possível sim um divórcio, baseado nessa única cláusula de exceção,
de que o cônjuge tenha cometido relações sexuais ilícitas, em algumas versões infidelidade, outras atrevem-se a traduzir a expressão do texto por adultério, embora não exista essa palavra no texto original. Interpretam que é possível, sim, sob cláusula de exceção, alguém que foi unido pelos laços do sagrado matrimônio estarem divorciados, mas como eles foram abençoados por Deus e se tornaram uma só carne, eles não podem mais ter um novo casamento. Podem divorciar-se, mas devem viver o resto da vida celibatariamente. Essa via de pensamento, ela é presente em muitas mentes protestantes. Uma terceira via de pensamento, e na qual nós vamos nos alinhar, e eu já estou antecipando para que vocês comecem a entender o direcionamento que nós vamos dar ao longo desse texto, é uma terceira linha de pensamento. Não existe apenas essa cláusula de exceção de Mateus capítulo 19. Existe uma outra cláusula de exceção de 1 Coríntios capítulo 7. E que essas duas cláusulas de exceção, baseados nos próprios textos e baseados no Antigo Testamento, permitem não apenas o divórcio, mas também um novo casamento, e que aquela aliança, mesmo tendo sido abençoada por Deus, ela é quebrada pela cláusula de exceção, isto é, há uma condição espiritual de rompimento e quebra dessa aliança, e essa aliança, ao ser quebrada, não apenas permite que essas pessoas se divorciem, mas que estas pessoas adquiram um novo casamento, e ao adquirir um novo casamento, elas sejam igualmente abençoadas na presença do Senhor. Para que nós pudéssemos falar com mais convicção, o nosso sermão não foi costurado, ele foi construído. E eu sei que nem todo mundo vai entender algumas coisas que eu vou dizer nos próximos 5 minutos, mas de um modo geral, ao longo do sermão, haverá um aproveitamento muito uníssono para todo mundo. Para que a gente possa falar de uma matéria tão polêmica e tão difícil no meio evangélico, muitos pastores conhecidos, líderes conhecidos, não se resignam quanto à quebra, a não permitir que se quebre a aliança do casamento e de que os homens sejam uma só carne. Nós utilizamos um tripé com três fundamentos para a construção. Quando você fala em costura, você pega um pensamento, um texto, e você faz uma costura de ideias para a sua argumentação. Quando a gente fala em construção, a gente fala em materiais. Para uma construção, você precisa de materiais mais brutos e materiais mais refinados. E para esse tripé, eu precisei, primeiramente, do auxílio e do apoio da teologia histórica. E a teologia histórica que mais nos ajudou sobre esse assunto foi o autor Frank Ferreira. Mas não menosprezei o apoio também do D.A. Castro e também do Chaldicke nesse sentido. Isto é, entender a dinâmica histórica do tempo de Jesus, qual era o conceito do divórcio e do tempo de Moisés, que é mencionado nesse texto. E algumas décadas depois, o conceito de divórcio, já na era paulina, quando escreve 1 aos Coríntios 7. Esse tripé histórico para mim foi fundamental. O segundo aspecto, eu precisei fazer uma leitura exegética do texto. Pastor, que palavra é essa? Eu precisei me debruçar no texto original para desenvolver cada ideia a partir do seu contexto linguístico. Quem me ajudou nessa luta foi o próprio D.A. Carson. Para mim, ainda é a pessoa mais confiável nessa linha de interpretação exegética. Mas como ao longo da leitura dele eu comecei a discordar de alguns pontos, eu mesmo resolvi fazer a exegese pessoal do texto. A terceira linha, o terceiro ponto que nos ajuda a entrar num assunto altamente sério, altamente relevante, e que eu entro com muita modéstia e com muito respeito, foi a linha teológica, a doutrina no qual esses assuntos são costurados. Pastor, qual a importância de fato deste assunto para a vida da igreja e como para você se debruçar tanto nesses assuntos? Nessa terceira linha, eu utilizei como pano de teologia prática John Piper,
e Hernandes Dias Lopes. Como comentaristas bíblicos, eu mantive a coerência que sempre tenho mantido. Chaldicke, Hynek, Sproul e William Berkeley são autores que eu costumo usar como comentaristas. Por que eu estou fazendo essa linha introdutória? Porque este assunto é um assunto que ao longo dos séculos da igreja vitimou emocionalmente, psicologicamente, socialmente, pelos ditames legalistas ou liberalistas com os quais esses assuntos foram interpretados. A minha intenção nesta noite, com esse sermão, é trazer para o olhar da igreja o mesmo olhar que eu tive quando eu me debrucei, há algum tempo tenho me debruçado, a estudar esse texto de Mateus 19. Entender que existem elementos bíblicos, existem elementos doutrinários, mas existe um olhar extremamente pastoral que precisa ser dado àqueles que tiveram seus casamentos desfeitos e por alguma razão não puderam refazê-los. Retomando o texto, versículo 3. Vieram alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aqui Jesus está vindo, ele está deixando a Galileia, ele está entrando na Judéia, e este é o momento em que Mateus está nos situando geograficamente onde Jesus está. Jesus está exatamente na Pérea. E é na Pérea onde aconteceu um dos maiores debates que culminou na morte de João Batista. João Batista havia criticado o casamento adulterino de Herodes com a esposa do seu irmão Filipe, porque Filipe ainda estava vivo. Os fariseus, de um modo geral, eles eram alinhados com a teologia ou com a escola de um rabino ou de um doutor chamado Shammai, que entendia que não poderia haver nenhum tipo de divórcio e que a cláusula de exceção dada por Moisés de repúdio não era válida. O que eles estavam tentando fazer aqui era colocar Jesus na mesma posição de João Batista, desafiando a autoridade de Herodes, o que poderia incorrer na mesma resposta do monarca. Isto é, que Jesus também fosse preso e finalmente executado. Então, o que não está explícito no texto, o que não está claro no texto, é porque eles o estavam provando. Eles estavam colocando Jesus no centro de um assunto que naquela época era um assunto extremamente sério e era um assunto extremamente relevante. O que há de relevância em relação a isso é porque na época de Jesus, e nós vamos ver depois sobre isso, existiam duas escolas teológicas, doutrinárias, que predominavam a consciência coletiva de todos eles, e o historiador Flávio Joséfo me ajudou muito a entender essa dinâmica histórica e cultural dessa armadilha a qual Jesus estava sendo inserido. Enquanto os fariseus mais radicais entendiam que não poderia haver divórcio, eles toleravam o pecado de Herodes. E entre eles havia um doutor extremamente reconhecido, e que era Eliel, e que dizia que, ao contrário do que dizia Shammai, os homens poderiam não apenas repudiar as suas esposas, mas eles podiam repudiar por qualquer motivo. Vamos ler Deuteronômio capítulo 24, versículos de 1 a 4, por favor. Deuteronômio. Vou ter que abrir aqui. Acharam? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio,
e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da casa foi se casar com outro homem, e se este aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na sua mão, e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O que acontece? O que Moisés está tentando corrigir no capítulo 24 é que os homens dispersam as suas mulheres sem livrá-las. Por isso a palavra que vai aparecer depois por Jesus, ele vai dizer, Moisés não mandou, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. A palavra esclerocardia, de onde vem a palavra esclerose, cardia, de onde vem a palavra coração, é um coração travado. Eles tentam usar o argumento, citando Deuteronômio no capítulo 24, de que Moisés mandou os homens darem carta de divórcio ou carta de repúdio para suas mulheres. E, na verdade, o texto de Deuteronômio no capítulo 24, versículo 1, versículo 4, Moisés está tentando corrigir um problema sério que já havia nos dias dele. Os homens, por qualquer razão, despediam as suas mulheres. Então, se eles chegassem em casa e elas não lhes agradassem, eles simplesmente a repudiavam, sem dar a ela uma carta de liberdade, para que ela pudesse casar-se novamente. Deuteronômio, capítulo 24, está dizendo o seguinte, se você vai abandonar a sua mulher por qualquer motivo, e a mulher, até naquela época, ela era considerada um objeto, uma posse do homem, se até aquele momento os homens podiam apenas abandonar as suas mulheres, Moisés está dizendo, não faça isso. Entregue para ela uma carta para que ela possa, então, casar-se novamente. A tradução da palavra divórcio ela é imprópria, não existe essa palavra na Bíblia. Ela acabou sendo colocada por versionistas que tentaram contextualizar uma experiência cultural completamente diferente da nossa para que a gente tivesse alguma noção. O perigo de fazer isso é que a gente imagina que quando a Bíblia está falando de divórcio, está falando do divórcio como nós conhecemos. Há uma vantagem deles colocar isso, porque quando ele aparece nos textos bíblicos a palavra divórcio, a gente imagina logo que é um documento onde as pessoas estão se separando. A palavra que aparece no original é a apólisis. Apólisis quer dizer liberar. Então, uma carta de repúdio, na verdade, ela quer dizer uma carta de liberação. O que Moisés está tentando fazer com que as mulheres possam casar-se novamente, porque estão liberadas do seu marido, para que não fossem acusadas de adultério. Isto é, os homens abandonavam suas mulheres, adquiriam novas esposas, e se as vissem com outro homem, poderia acusá-la de adultério. Moisés, pastoralmente, está preocupado com o estado dessas mulheres e diz, não façam isso com elas. Se vocês forem abandonar as suas mulheres, pelo menos permitam que elas construam uma nova família. Moisés tem um olhar caridoso, compassivo com as mulheres, mas ele tem uma preocupação também que a congregação não vire uma casa de bagunça e de promiscuidade. Então lá nesse texto, ele vai dizer também a mesma coisa. Agora, pense bem no que você quer fazer. Se você separasse da sua mulher e você der carta de repúdio para ela e ela casasse com outro homem, mesmo que este homem venha a falecer ou repudiá-la, você não poderá mais casar-se com ela novamente. Ela está proibida de casar com você. E é sobre isso que o texto está falando. Eliel e tantos outros resolveram interpretar aquele texto conforme a sua própria vontade. E Jesus vai tentar resolver um problema muito sério e ele vai fazer isso com muita compaixão. Quem vai nos ajudar a entender a complexidade disso e a importância disso é Flávio José. Flávio José é um historiador e ele vai dizer que na época de Jesus, eles pegaram essa lei e transformaram numa coisa livre e solta. Os homens poderiam divorciar-se ou separar-se ou dar carta de repúdio para as mulheres a qualquer momento.
Eles poderiam separar-se porque elas não se vestiram adequadamente, porque não fizeram a comida corretamente, ou porque chegaram em casa e elas não estavam vestidas. Eles interpretaram abertamente que poderiam separar-se das mulheres sem nenhum problema. Esse é um problema tão sério para uma realidade da época de Jesus, que as mulheres elas não tinham condições de se manter, elas não tinham escolaridade, elas não tinham como sustentar-se. Uma carta de repúdio para uma mulher, como Flávio Joséfo diz, eles davam carta de repúdio até quando encontravam na rua uma mulher mais bonita ou mais jovem. Uma carta de repúdio para uma mulher naqueles dias, diferente dos nossos, é que uma mulher pode recompor-se profissionalmente, é que uma mulher pode até vender suquinho na praia, sem causar escândalo, significava a morte emocional e espiritual e a fragilidade daquela mulher até ela definhar. A crueldade do que Jesus está resolvendo nesse texto, por si só, deve nos fazer perceber um olhar pastoral de Jesus muito superior ao olhar pastoral de Moisés, com quanto tenha sido. Jesus não critica Moisés, mas ele restabelece o ideal de Deus para o casamento. Versículo 4. Então ele respondeu: não tendes lido, o Criador desde o princípio fez homem e mulher, isto é, o casamento. Ele é heterossexual. E são assuntos que a gente estabelece em toda cerimônia. Ninguém me convide para fazer uma cerimônia de casamento em que eu não possa dizer que o casamento é heterossexual. Ele é monogâmico. Deixará o seu pai, a sua mãe e se unirá à sua mulher. Ele é monossomático, soma da palavra corpo. Quando eles são abençoados, eles se tornam uma só carne. E Jesus continua. E também o que Deus ajuntou, e a palavra no original aqui, ela fala de par. Isto é, o que Deus pareou. Não pode o homem separar. Significa dizer que ele tem mais uma característica. Ele é indissolúvel. Ele é monogâmico, ele é monossomático, mas ele também é indissolúvel. E essas palavras de Jesus irão mudar toda a doutrina apostólica com relação ao casamento. Isso vai virar a base da igreja cristã. E o divórcio será proibido, acreditem, irmãos, no Brasil até a década de 70 do século 20. O que Jesus fez aqui com habilidade, com entendimento e com sensibilidade foi que mulheres cristãs, gregas e judias, doravante, não seriam mais abandonadas pelos seus maridos. Que mulheres cristãs e até as não cristãs que tivessem acesso ou que fossem influenciadas pelo Evangelho pudessem recuperar a sua saúde emocional, a sua saúde social e, acima de tudo, pudessem ter provisões. Porque a partir daí, o homem cristão, ele precisaria entender que o casamento era para a vida toda. Que o casamento era uma aliança perpétua, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. E isso foi feito com uma costura de um texto. Embora Jesus já tenha pregado sobre isso em Mateus capítulo 5, versículo 32, quando ele fala do adultério, se você olhar para uma mulher já cometeu adultério contra ela, ele emenda. E também qualquer um que repudiar a sua mulher sem que seja por relações sexuais ilícitas, também comete adultério. Apesar disso, nós temos diante de nós um texto que para a gente que é casado ou que é solteiro, a gente pode não ter nenhuma empatia por ele. Mas, segundo Flávio Joséfo, o sofrimento que as mulheres viviam era de tal modo que essa mesma realidade não era para os homens. Elas não conseguiam se divorciar. Os homens bastavam assinar uma carta de repúdio. A mulher que apanhava, que era escrava, que sofria todo tipo de mazela, ela poderia sim se divorciar, se recorresse aos tribunais, mas ela enfrentaria todas as dificuldades, o vexame, a vergonha, e para a mulher o casamento era de fato uma servidão ou uma escravidão. Por isso a palavra apolises,
carta de libertação. É a mesma palavra que Paulo vai usar em 1 Coríntios 7. Se o homem descrente abandona a sua mulher crente, ela pode se separar dele, para que ela, como cristã, não seja submetida ao jugo de continuar escrava, de servidão, de apolises, a carta de repúdio. E isso vai dar uma noção geral do que temos a dizer. Jesus diz, versículo 8, respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar, liberar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, senão por causa de relações sexuais ilícitas, e aqui a palavra que aparece no original não é moikeia, que é a tradução para infidelidade ou adultério. A palavra que aparece que aparece com frequência no original, ela diz respeito à relação sexual ilícita de toda a ordem. É a palavra porneia, de onde vem pornografia. Nossos versionistas, tão focados e tão fechados à ideia do adultério como cláusula de exceção, ou da infidelidade como cláusula de exceção, preferiram em muitas versões traduzir por adultério ou infidelidade. Mas a cláusula de exceção, ela está presente não apenas naquilo que Moisés falou, se encontrar coisa indecente. E a mesma coisa que é lembrado à igreja em Atos capítulo 15, do que eles deveriam deixar de praticar, das relações sexuais ilícitas. Isto é, não é apenas a causa de adultério, mas outras causas como a homossexualidade, relações incestuosas e todas as causas que um homem e uma mulher pudesse descobrir no seu cônjuge que desse a ela o direito de constituir um novo casamento. Disse os discípulos, se essa é a condição, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, se não por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. E essa última frasezinha está em colchetes, na maioria das versões, porque ela não está nos principais manuscritos. Quer dizer isso? A nossa Bíblia ela é feita do encontro de vários textos e cópias que eram circuladas. E existem muitos manuscritos desse mesmo texto. E existem textos que não estão em todos. Por isso eles colocam entre colchetes. No paralelo, que não vai dar tempo, de Mateus, Marcos e Lucas. Apenas Mateus lembra dessa cláusula de exceção. E por uma razão muito óbvia, e eu quero explicar isso para vocês antes da gente fazer menção de outros dois textos. Por que Mateus está colocando a cláusula de exceção? Pode se divorciar se tiver relações sexuais ilícitas, e por que Marcos e Lucas não mencionam? Marcos está escrevendo para os romanos, Lucas está escrevendo para os gregos. Mateus está escrevendo para os judeus. Deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês com um exemplo. Imagine se eu dissesse para vocês, como cristãos, né, que o divórcio é pecado, que não é algo correto de se fazer. Né? E que o cristão que se divorcia, ele imediatamente está contra a vontade de Deus. Agora imagine eu criticar alguém numa rede social porque está se casando novamente e porque se divorciou. Imaginam que são duas concepções completamente diferentes. Para os gregos e para os romanos, o casamento era como um contrato de trabalho. Um homem poderia sair de casa e dizer para sua esposa, quando eu sair de casa, não quero mais encontrar você aqui. E ela simplesmente entendia que aquela relação comercial havia acabado. Então imagine para você, se eu dissesse para você, você não pode despedir o seu funcionário. Você vai ter que ficar com ele eternamente. A tua mentalidade cultural vai dizer, não, mas não é possível, isso não pode ser justo. Eu terei que ficar com o meu funcionário para sempre. Você não pode despedir a sua empregada doméstica. Vocês têm uma aliança e para sempre você vai ter que ficar com ela. Não, isso não é possível, não é fácil de achar que eu não posso demitir uma pessoa que trabalha para mim.
Essa é a mentalidade do grego. Ele jamais entenderia com a mesma perspectiva moral do que se estava se falando. Então, é um assunto que Marcos e Lucas preferiram não mencionar. E é nessa perspectiva que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, sobre o divórcio. E aqui nós temos a segunda cláusula de exceção. Versículo 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o seu marido não se aparte da sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. A mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado para a paz. E aí, essa cláusula de exceção, diferente do adultério, é quando alguém com quem você convive, e aqui a expressão é incrédulo, decide abandonar o seu casamento. E aqui começam as divergências. Alguns entendem que apenas a deserção, a saída do lar, abandonei o casamento, é que é considerado a cláusula de exceção de alguém que agora que ele abandonou está livre. Primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto. Paulo, muitos anos depois de Jesus, está escrevendo para gregos. E ele não vai entrar em questões de moralidade. Ele vai lembrar o que disse o Senhor e o que ele está dizendo. O que disse o Senhor, ele está citando o texto no qual o Senhor ensinou que os homens não devem abandonar as suas mulheres. Mas notem uma coisa aqui, como a percepção cultural para os gregos já é diferente. Lá em Mateus 19, em Mateus capítulo 5, ele não fala da perspectiva da mulher, apenas do homem. O homem não abandone a sua mulher. Mas como entre os gregos não havia essa distinção, as mulheres também poderiam abandonar os seus maridos, Paulo agora está falando com os irmãos que agora são crentes, que estão na casa do Senhor, que não façam aquilo que provavelmente esses irmãos já fizeram várias vezes, em Corinto principalmente. William Berkeley diz que Corinto era a cidade onde mais acontecia trocas de casais pelo divórcio. Isto é, quem estava casado com um, amanhã estava casado com outro, e depois estava casado com outro, e depois estava casado com outro. É muito provável que esses irmãos que estão ouvindo isso aqui, já convertidos, já estão no seu 11º marido. Então Paulo não vai estar trocado sobre essas coisas, ele vai falar com homens e mulheres sobre essa questão e vai dizer: vou falar o que Jesus falou. Homem não abandone a sua esposa, mulher não abandone o seu marido. E eu vou falar agora, pastoralmente, o que eu quero dizer. Quando Paulo vai falar, digo eu, não Senhor, o que ele fala não é menos escritura, gente. Só que ele está citando o Senhor e depois ele está dando a sua visão pastoral sobre o problema. E o que ele está dizendo é que a mulher agora daquela igreja não deveria, poxa, agora eu sou crente, meu marido continua pagão. O que eu vou fazer? Eu vou largar esse homem, já larguei tantos, estou no 7º. E percebem que culturalmente isso seria muito simples em dizer. E ele está dizendo, se você tem um marido descrente, lembre-se que embora ele seja pagão, você é a única oportunidade dele ser santificado.
e os filhos de vocês. Senão, toda a influência que ele vai ter é pagã e toda a influência que os seus filhos terão é pagã. Mas o que Paulo utiliza, e aí nós precisamos já abordar, porque nós já precisamos abordar o último assunto daquele texto. Essas duas cláusulas de exceção são vistas de forma diferentes por homens, inclusive que vocês conhecem. Por exemplo, John Piper, que tem uma teologia muito prática, ele considera que a cláusula de exceção de Mateus capítulo 19 não permite um novo casamento. Por questões sexuais ilícitas, ele interpreta de que aquela coisa ilícita que o homem descobriu, a infidelidade, era do período de noivado, porque o compromisso de algum tempo precedia o casamento e o homem que já estava comprometido descobriu que aquela mulher, então, já havia cometido, já não era mais virgem, por isso ele abandonava. E que nem mesmo isso era uma cláusula de exceção. Claro que John Piper foi voto vencido na Assembleia da própria igreja, e a igreja de John Piper permite um divórcio e um novo casamento. Mas para vocês verem que a leitura desses textos não é tão simples para todo mundo. Em relação à cláusula de exceção, a confissão helvética, a mais antiga confissão protestante, ela garante que tanto por relações sexuais ilícitas, quanto por abandono, não somente do lar, mas das obrigações matrimoniais e maritais, permitem que você dê dissolução ao seu casamento e finalmente possa adquirir um novo casamento. A Confissão de Fé de Westminster também trata da mesma forma essa questão das duas cláusulas de exceção. O divórcio, que põe fim à aliança, e também quando você sofre a deserção. Esse abandono, essa deserção, ela não pode ser considerada por uma questão pastoral e por uma questão de misericórdia, apenas o abandono físico do lar. A última conferência teológica reformada que aconteceu na Itália, com a presença inclusive do ministro Augusto Nicodemos, pontuou que além da deserção física, do abandono do lar, não é compreensível que uma mulher viva sob o jugo da deserção emocional, de ter, por exemplo, um homem que a maltrate, que a insulte, que a trate como inferior, que a agrida. E por que eu estou dizendo isso? Eu trago um relato do Sproul, da sua carreira como pastor, de quantas vezes ele viu em seu gabinete com outros pastores uma mulher que sofria todo tipo de violência sexual, de violência física, que era espancada, sendo obrigada literalmente a perdoar o seu marido e manter aquele casamento sob todo custo, porque ela era uma só carne e ela não poderia refazer o seu relacionamento. Eu me apego um pouco ainda à teologia prática de Sproul, que é um reformado conhecido, já falecido. Ele diz uma coisa muito interessante. Como às vezes o legalismo pode tornar um homem de Deus cruel. Porque nem Jesus, em seu discurso em Mateus 19, disse que uma mulher ou um homem, depois que o seu cônjuge cometeu relações sexuais ilícitas, que ela deveria ficar com ele a todo custo. O próprio Jesus disse, por razão disso, por esta razão, e muitos de nós assumimos uma legalidade, um legalismo tão mais superior do que Jesus, que muitas vezes nós forçamos em nome da reconciliação, do perdão, da perpetuidade de um relacionamento, que tantas pessoas e tantas mulheres sofram o abandono dentro de casa. E principalmente as mulheres, embora isso hoje em dia não seja apenas relacionado a elas. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma situação de uma igreja, irmã nossa, a Igreja de Cristo, em que essa irmã ela já havia sido agredida várias vezes pelo seu cônjuge, não cristão, e que todos os seus pastores anteriores haviam dito para ela que se ela continuasse debaixo daquela relação, se ela abandonasse aquela relação,
e ela se casasse com outro homem, ela cometeria adultério, ela faria com que o seu marido cometesse adultério, e quem casasse com ela cometeria adultério. Se vocês lerem Mateus, capítulo 19, se vocês lerem Marcos, se vocês lerem Lucas, a única pessoa que não é mencionada como alguém que cometeria adultério em um novo casamento é a mulher. Ele diz, se aquele homem que a abandonou e a repudiou injustamente casasse novamente, comete adultério. E se ela casasse novamente, aquele que casar com ela também comete adultério. Mas ela, que foi vítima de ter sido abandonada por um capricho, o texto bíblico jamais diz que essa mulher sofreria o adultério. Então, citando objetivamente o que Jesus está dizendo, Jesus está estabelecendo algumas coisas extremamente importantes em consonância com o apóstolo Paulo. E ele diz, versículo 11, não, os discípulos, mas assim, quem pode casar-se? Versículo 10. O que ele está dizendo com isso é, Senhor, nós estamos acostumados a abandonar as mulheres de qualquer jeito. Agora o Senhor está nos dizendo que não podemos fazer isso a menos que haja essa cláusula exceptiva. Mas Jesus diz, é porque nem todos vocês são para o casamento. E aqui eu quero concluir esse texto fazendo menção de que a mesma coisa que o apóstolo Paulo vai dizer naquele texto que nós temos de 1 Coríntios 7, só que não no versículo 10, ele vai começar falando isso no versículo 1. Jesus disse, gente, então, se vocês não entendem que o casamento é indissolúvel e que ele é monossomático, que você se torna uma só carne e que vocês não podem se separar senão pelas cláusulas de exceção, então é melhor que vocês não casem. Porque existem aqueles que são eunucos, que se castram. Existem aqueles que são castrados pelos outros, por exemplo, aqueles que precisavam estar à frente dos governantes ou nos seus haréns. E existem aqueles que recebem um dom, que é o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 7. E ele diz assim, que ele preferiu não casar. Porque o casado, ele precisa cuidar dos interesses da família e da esposa. E ele, melhor não casado, deveria cuidar dos interesses da obra de Deus. E isso é tão sério e é tão interessante dizer, porque muitos de nós achamos que em primeiro lugar vem a obra de Deus e não a família. Mas essa é uma realidade para os solteiros e a palavra de Deus diz isso. É para os solteiros e para os celibatários que em primeiro lugar vem a obra de Deus. O que Paulo diz é que aqueles que são casados cuidam das coisas da família. E nós temos uma aplicação para isso, então eu não vou prosseguir, vou apenas fazer as implicações que nós precisamos entender. Quando o próprio Senhor diz, quem não deixar pai, mãe ou esposa por amor de mim não é digno de mim, ele está falando do segui-lo. Mas quando ele diz da responsabilidade do casamento, o casamento traz implicações para ele mesmo. Seguir é uma coisa. Para servir um homem casado, ele primeiro precisa dedicar-se e priorizar a família. E por último, é claro que essa é uma aliança perecível. Ela é perene, mas ela perece pelo próprio pecado. O padrão de Deus para o casamento, que é desde o princípio, ele está como todo o pecado humano. E aí nós precisamos ter um olhar sensível, primeiro, para não tratarmos com banalidade o divórcio, não tratarmos com banalidade a separação, mas nós entendermos que muitas pessoas e muitas famílias precisam ser restauradas, precisam ser recompostas, precisam ser perdoadas, precisam pedir perdão, precisamos promover a reconciliação quando possível. Mas se não é possível promover a reconciliação, é obrigação de todo cristão perdoar. Mesmo aqueles que foram casados, estão separados ou divorciados, mesmo que não seja mais possível a reconciliação, eles precisam se perdoar, porque é obrigação do cristão perdoar. E a partir daí eles podem certamente seguir os seus caminhos. Eu tenho algumas aplicações
E com elas eu quero encerrar esse sermão. Antes da tela, eu quero citar duas. Devemos sempre buscar o padrão divino de amor e santidade para todas as nossas relações. O que eu estou dizendo aqui não é para diminuir a nossa busca pelo padrão. Qual é o padrão divino? O que Deus uniu, não pode homem separar. Tornam-se os dois uma só carne, e esse é o padrão. Quando acontece, ou pelas relações sexuais ilícitas, ou pelo abandono de um dos cônjuges, não só fisicamente, mas das obrigações maritais, tanto do leito conjugal, porque existem casais que se recusam a oferecer o leito conjugal, quanto às sevícias, humilhações, violência doméstica, nós não podemos encarar, mesmo assim, a separação ou o divórcio, senão como uma tragédia. Terceiro, encarando como uma tragédia, a gente não pode estagnar e pronto. Aconteceu uma tragédia, agora essas pessoas não podem nem se reconciliar, nem encontrar um novo lar. O que nós devemos fazer é, se houver como reconciliar, reconcilia. Se não houver meios de reconciliar, e estão dentro das cláusulas bíblicas da separação, essas pessoas devem se perdoar, porque são crentes, e nós devemos apoiar a recondução para uma nova família. Algumas aplicações para nós encerrarmos. Nós escolhemos como tema as alianças segundo o amor de Deus. E é importante nós entendermos, isso vai nos tirar desse legalismo. Tanto aqueles que acreditam que o casamento é indissolúvel, e todos nós acreditamos, eu dei que seria o casamento, muitos deles acreditam que como Deus abençoou essa relação, as pessoas precisam viver debaixo dessa servidão para o resto da vida, independentemente do que aconteça. Porque como foi abençoado por Deus, essa é uma aliança de Deus. Na verdade, essa é a aliança de homens abençoada por Deus. Não é a aliança de Deus com os homens, mas é a aliança horizontal abençoada por Deus. E isso é distintivo para a nossa aplicação. Primeira aplicação. O olhar pastoral sobre as tragédias humanas. Há um dado estatístico que a segunda principal razão para as pessoas procurarem psiquiatras e psicólogos que não conseguem dormir é o divórcio. A primeira delas é a perda de um ente querido, de um familiar, e a segunda razão é o divórcio. O divórcio é sim uma tragédia humana que debilita família, pai, mãe e filhos. Precisamos ter um olhar menos legalista e mais por princípios para essa tragédia. Aprendamos com Moisés, com Cristo e com o apóstolo Paulo que não podemos manter um olhar frio e legalista diante da dor e das tragédias alheias. As pessoas e suas histórias não são folhas de papel onde imprimimos a lei ou normas de comportamento. Pode passar. É preciso ter um olhar pastoral, amoroso e misericordioso para encontrar caminhos com princípios bíblicos para que casamentos, famílias, mas também homens, mulheres, servos de Deus possam encontrar perdão, restauração e comunhão com Deus. Eu digo isso porque eu já participei de debates com grupos que aconselharam casais que já estão em outros casamentos a se separarem e a constituírem a antiga família porque estavam em pecado. E evidentemente, enquanto não há um novo casamento, se o cônjuge vítima quiser, pode voltar, mas está livre para iniciar um novo casamento. E se já tiver constituído uma outra família, nós pecamos ao fazer isso, ao dizer que eles devem dissolver a nova família para voltar para a primeira. Respeitemos a posição em que a soberania de Deus nos colocou. E aqui eu não estou passando pano para o pecado. Muitos divórcios, aliás, o divórcio em si, ele é produto do pecado, da dureza do coração. Ou das relações sexuais ilícitas, ou porque alguém não entendeu as responsabilidades de um casamento.
Não estou passando pano para isso. Eu estou dizendo que esses movimentos pessoais na vida de nenhum de nós aconteceu sem que Deus fosse soberano e tivesse controle de tudo. E nós precisamos aprender a nos comportar diante dessa posição em que nos encontramos hoje. Aqueles que estão divorciados, aqueles que estão no segundo casamento, aqueles que estão conhecendo ou namoram pessoas que já são divorciadas de outros relacionamentos, não martirize o seu relacionamento, a sua vida, baseado em legalismos que não estão nas Escrituras. Deus te trouxe a um ponto em que a sua soberania te trouxe, e é preciso que você saiba comportar segundo essa posição. Eu vou ler. É preciso respeitar a posição em que a soberania de Deus nos conduziu em nossos relacionamentos. É preciso respeitar as pessoas que estão em nossas vidas conforme o plano eterno, com 2 propósitos. Primeiro, para restaurar uma antiga aliança ou para estabelecer uma nova aliança com fidelidade e reiniciar o ciclo de buscar o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Que o casamento seja monogâmico, que ele seja monossomático, que ele seja indissolúvel. Ou você volta, se possível, para a antiga relação, ou você reinicia esse ciclo na nova relação, se for um novo casamento. Segundo, para vivermos, servirmos e nos dedicarmos conforme a posição que ele nos colocou. Solteiros e celibatários estão livres para servir a Deus com toda a liberdade. Nós, casados, nós servimos a Deus sobre o prisma da família, sobre o prisma do casamento. Essa história de, meu bem, eu estou fazendo a obra de Deus, fica em casa você cuidando dos meninos, isso não é bíblico. Os casados cuidam de agradar a esposa e de cuidar da família. E os livres, os solteiros, de agradar ao Senhor. E eu espero que os irmãos entendam o que eu estou falando. Refugiemos na mais perene, infalível aliança. A aliança que Deus fez conosco. E as relações entre Deus e o casamento, entre Cristo e a noiva, são plenamente aplicáveis aqui. A aliança que pode nos ajudar na relação do casamento, ou quando acontecer as tragédias dele, é a aliança eterna. Eu vou ler para encerrarmos. Deus pode abençoar e nos ajudar na preservação de nossas alianças terrenas. Eu falo do casamento. Mas em Cristo nos oferece melhor aliança, eterna, inquebrável, irrevogável e plenamente confiável. Somos chamados para a segurança da aliança com Cristo, com o noivo que do céu veio nos resgatar, que nos ama em aliança perene, indissolúvel, incondicional. Nisto está a nossa segurança e confiança. E eu quero concluir, antes de nós louvarmos ao Senhor, dizendo o seguinte: irmãos, se Deus trata a aliança do casamento, que é entre homens, com tanta seriedade, e Ele disse que ela é indissolúvel, o que nós podemos dizer da nossa aliança em que somos chamados a ser noiva dele? Se Ele diz que odeia o divórcio, como está lá em Malaquias 2,6, Ele odeia o divórcio. Vocês imaginam que o Senhor um dia irá se divorciar da gente? Aqueles que são salvos, foram chamados como noivas do Senhor, eles estão seguros naquele que sabe guardar as alianças. Amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.